Minas São Félix do Amianto, em Bom Jesus da Serra, antiga, onde a SAMA operou por 30 anos. E hoje nós recebemos aqui uma comitiva com o deputado Hilton Coelho. Hilton, me fala como é que está a sua visão nesse ambiente que você encontrou aqui da mina. Bom, eu estou aqui pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e de fato é estarrecedor. O que a gente vê é um território completamente degradado por uma ação consciente de uma empresa privada que durante décadas explorou a mão de obra dos trabalhadores e das trabalhadoras com um processo de adoecimento flagrante e acredito que consciente, né, porque as informações nos levam a crer que essa empresa tinha toda a consciência de que o problema do amianto, o caráter cancerígeno da fibra do amianto já tinha sido descoberto desde o final do século XIX. Estudiosos que vêm trabalhando com essa situação mostram que não foi uma posição ingênua da empresa, não foi apenas a busca do lucro de uma maneira atabalhoada, não, foi uma ação consciente, a busca da acumulação de capital com o sacrifício dos trabalhadores e das trabalhadoras e da maneira mais perversa possível. As informações que a gente teve é que as crianças andavam pela localidade, eles construíram alguns aparelhos, inclusive da empresa que viabilizavam, que estimulavam esse trânsito de crianças da população aqui na localidade, portanto, o passivo é gigantesco. A última pesquisa que foi feita, foi uma pesquisa por amostragem, sinalizou que de quase 600 pessoas pesquisadas, de 4 municípios da região, foram 584 pessoas pesquisadas. Nessa amostragem se constatou 15% de contaminação por amianto. E o que significa isso? Em grande medida, essas pessoas estão vulneráveis, muitas delas, à possibilidade de ter um câncer extremamente agressivo. A perspectiva das pessoas que trabalham com a situação, os militantes, especialistas, é que muita gente já morreu em função do contato direto com essa substância, com esse tipo de produção. Então nós precisamos de indenização, ainda que a produção de amianto tenha sido suspensa por uma situação escandalosa, muito tardiamente no Brasil e na Bahia, mas o passivo é gigantesco. Nós temos um território todo que está aqui a céu aberto, ainda contaminando a população, seja aquela que tem um contato no território, pisando no espaço, porque não existe proteção em relação a isso, seja aquela que vai respirando as fibras de amianto através do movimento do próprio vento que passa pela região, dada a situação de falta de cuidado em relação ao que está acontecendo aqui. Então, nós vamos levar essa situação para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É um problema do mundo do trabalho, mas é sobretudo um problema de dignidade da pessoa humana. Nós precisamos de reparação para as famílias de quem já se foi, nós precisamos de reparação para quem está contaminado e nós precisamos de reparação para o território. É essa leitura que, num primeiro momento de contato com o território, a gente tem muita indignação e muita vontade de correção, de reparação, aliás, correção, porque nunca vai ser feita a correção, mas de reparação em relação a essa injustiça. Como é que você ficou sabendo do amianto? Qual foi o seu primeiro contato com essa história do amianto aqui no sertão da Bahia? Bom, um ativismo que existe dos militantes da região que se articularam nacionalmente também, e aí todas as informações de que essa situação do amianto não é um problema no Brasil, é um problema mundial, e que aqui no Brasil, infelizmente, o tratamento é muito ruim. O tratamento é feito como se nós ainda estivéssemos no período da escravidão. Aliás, essa é a forma que as elites brasileiras se relacionam com o nosso povo. É um posicionamento de agenciar uma posição, um local em que o nosso povo vive como se ele fosse, de fato, um território colonial e escravista. Então foi esse conjunto de ativistas, e entre eles pesquisadores, militantes, vítimas que se tornaram também militantes dessa causa, para mostrar à população do mundo inteiro, especialmente a brasileira que está vulnerável, os danos do amianto e a necessidade da gente ter uma política pública que respeite o nosso povo. O governo brasileiro, o governo da Bahia e os municípios envolvidos também precisam respeitar o seu povo.
é essa voz que nós precisamos, nós vamos levar à Assembleia Legislativa articulado com esses movimentos, esses pesquisadores, pesquisadoras, ativistas, para que a gente consiga, de fato, garantir esse processo de reparação. Você sabe que o amianto foi banido do Brasil, né, em 2017, e Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás, mas antigamente deputado e etc., ele declarou publicamente que ele era um cara patrocinado pela Sama. A campanha dele era bancada pela Sama e que ele defendia exatamente o que está fazendo hoje. Ele conseguiu eliminar, que voltou a ser operado em Minasul, esse material que não pode ser vendido no Brasil, mas vai para a Ásia, onde outras pessoas estão sendo contaminadas, provavelmente mortas, com amianto produzido aqui no Brasil. A política é criminosa, até porque o deputado Ronaldo Caiado é médico, ele é da área de medicina. Então ele entende, ele tem uma postura similar ao que veio sendo feito aqui pela própria empresa, que tinha absoluta consciência do que estava fazendo, mas a sua cabeça, a sua vontade, o seu desejo funciona a partir da lógica do capital, que é a acumulação sendo feita através de uma forma que pisoteia a vida, que esmaga a vida nos mais diversos aspectos. Então não me surpreende, né, que esse político ele tem essa posição. A sua história sempre foi ligada à grilagem de terra, ao esquema da capangagem, né, do grande latifúndio, ou seja, de uma posição sem qualquer escrúpulo ou piedade àqueles que ele identifica como inimigos de classe, que são os camponeses, a classe trabalhadora. Então não me surpreende que a biografia desse indivíduo a ela seja acrescentado esse posicionamento em relação ao amianto. O governador, ele quer ser candidato a presidente da República, está na Bahia como se ele fosse um baiano, né? Está agindo na Bahia com reuniões com políticos tradicionais da Bahia. E como é que você vê esse processo? Bom, Ronaldo Caiado foi rejeitado pelo nosso povo desde o momento em que se reapresentou o processo das liberdades democráticas no Brasil. A primeira eleição, em 1989, né, teve Ronaldo Caiado como um dos candidatos. Eu me lembro claramente, o chefe das milícias, né, da capangagem, do latifúndio, como candidato a presidente da República. Foi derrotado naquele momento e agora ele tenta se repaginar para dizer que representa a modernidade. Não, ele representa tudo de mais atrasado que existe nesse país e mais agressivo em relação aos inimigos de classe dos trabalhadores. Então acredito que não seja uma candidatura que prospere, né? Vai estar baseado na mentira, num programa ilusório para o nosso povo, e nós vamos enfrentá-lo com todo o vigor possível. Aqui na Bahia, eu quero dizer que fascista não se cria. Portanto, Ronaldo Caiado, aqui na Bahia, e eu acredito em todo o Brasil, não vai conseguir ter a mínima expressão política para fazer essa disputa eleitoral.